A gente começa esta edição lembrando que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, que na tradição católica é a padroeira do Brasil. E este ano, a celebração da data trouxe de volta milhares de fiéis à Basílica em Aparecida, no interior paulista. Os 2 anos de restrição por causa da pandemia ficaram no passado e os fiéis voltaram a lotar as missas. É de lá que fala ao vivo o repórter Dimas Soldi. Olá, Dimas. Boa noite. Oi, Catícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, por aqui as celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida já se aproximam do fim. Neste momento acontece a procissão solene que saiu da Basílica Histórica. Os fiéis caminham aqui pelas ruas de Aparecida, rumo aqui ao Santuário Nacional, onde acontece daqui a pouquinho a missa de encerramento, que começa às 7h15 da noite. E depois dessa missa ainda tem um show pirotécnico por aqui. E aí sim se encerram as festividades. Este ano vai ficar marcado na história aqui de Aparecida como o ano de retorno das procissões, que ficaram suspensas durante as fases mais críticas da pandemia. Foi o retorno também das missas lotadas, sem restrições de público. Em 2019, antes da pandemia, cerca de 160 mil pessoas estiveram aqui em Aparecida. A expectativa é que esse número tenha sido superado neste ano. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. 7 missas marcaram o dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional. Nesta vida, possa louvar-nos, amar-nos. Pela primeira vez desde o início da pandemia, as celebrações acontecem sem restrições. Assim, cada missa recebe até 35 mil pessoas, que é a capacidade máxima do santuário. Roseli estava emocionada por conseguir comparecer às celebrações deste ano. A gente não podia aglomerar, né? Aí eu fiquei mais tempo sem vir. Mas agora a gente vai retornar todo ano, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. É a nossa intercessora, né? Nossa advogada, chega a roupeio. Então, a gente tem que estar sempre recorrendo a ela, porque a gente sozinha não é nada. Tem Nossa Senhora na frente, a gente chega ao Pai, né? Gente do país inteiro veio celebrar a data. Esta família é de Londrina, no Paraná, uma viagem de 10 horas. Com 2 bebês não é fácil, mas vale cada minuto, cada segundo aqui. Tem Nossa Senhora, que sempre nos atende, e agradecer e estar sempre, agradecendo e pedindo. E mais pela nossa fé mesmo, que a gente tem em Nossa Senhora. Maria Aparecida veio de São Paulo. Foram 4 dias caminhando. Parava nos hotéis, dormia, no dia seguinte, madrugada, a gente começava a caminhada de volta. Nem para fazer isso. Todo sábado eu rodava 6 horas, 30 km. É mais para agradecer por tudo que eu ganhei nessa vida, por tudo que eu tenho nessa vida. Eu agradeço a minha mãezinha, né? Faltam menos de 20 dias para o segundo turno das eleições. É hora de saber como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, esteve em Minas Gerais e em São Paulo. Já o candidato do PT, Lula, foi ao Rio de Janeiro e à Bahia. Na reportagem, os 2 candidatos aparecem em ordem alfabética. O primeiro compromisso de campanha de Bolsonaro foi em Belo Horizonte. Logo pela manhã, ele se encontrou com o governador mineiro Romeu Zema. Os 2 participaram juntos da inauguração de um templo de uma igreja evangélica. Depois, o candidato do PL seguiu para São Paulo. Lá, participou de uma missa no Santuário de Aparecida, acompanhado de diversos aliados. Hoje, a agenda do candidato do PT começou pelo Rio de Janeiro. Pela manhã, Lula percorreu as ruas do Complexo do Alemão em um carro de som. Ele estava acompanhado de aliados políticos. Durante a visita, conversou com lideranças comunitárias. Do Rio de Janeiro, Lula seguiu para Salvador. Lá, conversou com a imprensa e fez ainda uma caminhada pela capital baiana. Agora, o que está programado para o dia de campanha dos candidatos amanhã. Lula, do PT, tem agenda no Nordeste. Ele participa de uma caminhada às 11 horas em Aracaju, Sergipe. Jair Bolsonaro, do PL, não divulgou a agenda de amanhã até o momento. Foi confirmada hoje a primeira morte por varíola dos macacos no estado de São Paulo. A Vanessa Casalino, de São Paulo, tem os detalhes para a gente.
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos aqui no estado de São Paulo. Era um homem de 26 anos que morava aqui na capital e que estava internado no Instituto Emílio Ribas desde o dia 1º de agosto com diversas comorbidades. Até agora, o estado tem 3.800 casos registrados da varíola dos macacos, mas esses casos vêm se reduzindo nas últimas semanas. O país todo tem 5 mortes confirmadas pela doença. Essas mortes aconteceram no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e os pacientes tinham entre 30 e 41 anos. A gente lembra que, apesar do nome, a varíola dos macacos não é transmitida pelos macacos e sim pelo contato entre seres humanos. O Outubro Rosa é dedicado a alertar sobre os cuidados de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Durante todo o mês, ações de conscientização são promovidas ao redor do mundo com o símbolo do laço rosa. A mamografia é o principal método para detectar precocemente a doença e a recomendação das instituições médicas é que o exame seja realizado a partir dos 40 anos. Veja na reportagem da nossa afiliada TVE do Rio Grande do Sul. Todos os anos, a Jéssica faz os exames para verificar se há alterações na mama. Ela sabe da importância da prevenção para todas as mulheres, mas toma cuidado extra pelo seu histórico familiar. Da minha avó, que ela teve câncer de mama, teve a retirada total, inclusive, né? E retornou com câncer e acabou fazendo o tratamento, mas acabou já, estava muito avançado. Ela foi atendida na ação do Outubro Rosa do Hospital Presidente Vargas. Depois de uma conversa, foi logo encaminhada para a realização de exames. Tudo sem custo nenhum. Ter casos na família de câncer de mama é o principal fator de risco, mas há outros. Aqueles fatores associados também à janela hormonal. Quanto mais cedo ela menstruou e mais tarde ela menopausou, mais tempo ela ficou exposta aos hormônios, então maior chance, maior risco de câncer de mama, é um fator de risco, né? A terapia hormonal no climatério e pós-menopausa também, a gente sabe que existe esse aumento de risco. Numericamente é um aumento considerado pequeno, mas ele existe, né? É um fator de risco também. E o consumo de álcool também, ele cada vez tem se consolidado mais como um fator de risco, o consumo excessivo de álcool como um fator de risco para câncer de mama. Outubro também é um mês dedicado à conscientização sobre os riscos à saúde causados pela obesidade. O problema, que atinge 96 milhões de brasileiros, cresce a cada ano e os índices de avanço da doença aumentaram ainda mais durante a pandemia. É o que mostra a reportagem de Dimas Soldi. Controlar o peso para muita gente nem sempre é fácil. Hoje, o Samuel sabe que passou do limite. Teve ovo, linguiça assada, né? E uma bistequinha, torresminho. Eu tento me controlar, que nem exagerei agora, quando é de tarde já como uma coisa mais leve. Porque eu comi alguma coisa a mais e eu fico estufada, eu não fico bem. Então eu procuro manter por uma questão de saúde mesmo, de se sentir bem. 6 em cada 10 brasileiros têm alguns quilos a mais. É o sobrepeso, que segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, atinge 57% da população. E parte dessas pessoas tem obesidade, uma situação mais grave, que chega a 22% dos adultos. Você vai ter riscos aumentados de desenvolver câncer. Você vai ter o risco de ter coronariopatia, então o excesso da gordura vai poder obstruir as artérias do coração e o paciente pode ter questões de infarto. Ele vai poder ter o desenvolvimento do diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. Uma série de comorbidades vão aparecer por conta do paciente estar obeso. O risco de doenças é maior quanto maior é o excesso de peso. Isso pode ser monitorado pelo Índice de Massa Corporal, o IMC. Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa com 60 quilos e 1,60 m de altura. Primeiro, multiplicamos a altura por ela mesma. No caso, dá 2,56. Em seguida, usamos o valor do peso e dividimos pelos 2,56. O resultado do IMC é 23,4, valor considerado adequado. O sobrepeso configura-se entre 25 e 29. Já a obesidade apresenta IMC a partir de 30. Temos que mudar o comportamento alimentar, isso é fundamental.
o acompanhamento psicológico para controlar a ansiedade dos pacientes, melhorar a autoestima desses pacientes, estimulá-los à prática da atividade física para somar na perda de peso. Se os pacientes não se adequarem, não fizerem a reeducação, eles no futuro, mesmo operados, eles podem voltar a ganhar peso e a gente não tem o controle da obesidade. Mais de 31 milhões de pessoas, essa é a quantidade de idosos hoje aqui no Brasil, segundo o IBGE. E a estimativa é que até 2050 esse número dobre. E acompanhando essa estatística também vem aumentando muito a quantidade de cuidadores e cuidadoras dessa população. A chegada de Edson e Denise mudou a rotina por aqui. Ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica e ela, doença neurodegenerativa. Coube à filha Paula cuidar dos dois. E a ideia inicial era assim, vem passar um tempo aqui, vem passar o inverno, coisa assim. Só que aí começamos a fazer check-up e as coisas começaram a aparecer. Paula teve que aprender na prática o que é ser uma cuidadora. Ela até tentou contratar, mas... Eu já passei por situações aqui de vir pessoas e não querer tirar minha mãe da cama para dar banho, porque ela é muito pesada. E aí nós temos hoje em dia, Brasil afora, muitos cursos de cuidador, porque parece uma profissão que está bombando. Mas aí vem o ponto, a pessoa tem que não fazer... Claro, não podemos dizer que não precisamos, né, da questão financeira. Não se vive sem, não tem como. Mas a gente precisa ter o cuidado de saber que a questão financeira tem que estar alinhado ao gostar, ao fazer com amor. Na internet, ela encontrou a ajuda de um site, o Instituto Berna Almeida, que presta apoio a famílias cuidadoras. Mas a dificuldade de Paula é enfrentada por muitas outras famílias. Dados do IBGE mostram que de 2012 a 2021, a população de pessoas com mais de 60 anos cresceu quase 40%. Hoje, os idosos representam mais de 31 milhões de brasileiros e a busca por cuidadores acompanhou esses números. A profissão cresceu mais de 500%. Para tentar fazer essa ponte entre profissionais e famílias, surgiu em Florianópolis uma plataforma de internet. Matheus teve a ideia depois de viajar por vários países ouvindo idosos. A gente percebeu que os problemas que a gente já percebia lá no lado de idosos se repetiam em diversos países onde a gente passou. Então, existe uma dificuldade muito grande de se encontrar uma pessoa de confiança para cuidar de quem precisa de cuidado, de quem a gente ama, né? A ideia do Nono surgiu como uma plataforma, após muito a gente estudar, lapidar, para aproximar famílias que precisam de cuidado e acompanhamento com cuidadores selecionados e de confiança. Hoje são 450 profissionais cadastrados no site e mais de 300 famílias já contrataram cuidadores com a ajuda da plataforma. Muitas vezes as pessoas não sabem escolher o que elas precisam de fato. Então, geralmente quando as famílias chegam, a gente faz um breve diagnóstico inicial, são 8, 9 perguntinhas sobre sexo, peso, altura do paciente, a região que vão precisar de cuidado, se o paciente tem dificuldade de comunicação, locomoção, coisas nesse sentido, e a gente já consegue, o Nono mesmo, recomendar qual seria o melhor profissional para aquele atendimento. Paula já aprendeu como é ser uma cuidadora de idosos e desistiu de contratar alguém. E essa decisão mudou totalmente sua vida. Paciência, paciência e um amor sublime. É um amor que não existem expressões para conseguir defini-lo. É um amor que transcende tudo. Porque hoje ela me chama de mãe. Eu sou a mãe. Eu sou o Porto Seguro. Então é algo muito além. Infestada de cupim, pim, pim, saiu de lá, 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 uma lagartixa, chá, olhou pra mim e fez assim. Economia agora. Uma nova resolução do Banco Central traz limites para a chamada tarifa de intercâmbio, que é o pagamento em cada transição que as empresas que alugam as maquininhas de cartão pagam para os bancos, por exemplo. A expectativa é que isso, na ponta, beneficie o consumidor.
Os novos limites para a tarifa de intercâmbio valem para cartões de débito e pré-pago. De acordo com o Banco Central, a medida deve estimular o uso de formas de pagamento mais baratas e reduzir os custos de aceitação desses cartões. O funcionamento anterior não tinha, por exemplo, taxas máximas e taxas mínimas. Agora, o consumidor, do que é, no caso, o comerciante que utiliza essas máquinas, ou talvez os aplicativos, ele já tem uma referência, ou seja, vai ser 0,5 para débito e 0,7 para cartões pré-pagos. Então, o que ele vai fazer? Vai ajustar essas operações ao seu negócio, fazendo aí um equilíbrio no seu caixa. Então, ele agora tem uma referência e pode tomar, sim, melhores decisões para formar o preço dos seus produtos. Para o Banco Central, o limite para a tarifa de intercâmbio também facilita a gestão do fluxo de caixa dos lojistas, além de reduzir custos de antecipação de recebíveis. Mas e para o consumidor final, há algum benefício? De acordo com o Banco Central, sim. A expectativa é de redução de custos dos produtos com menos tarifa. Esse empresário da área de esporte e entretenimento acredita que o limite da tarifa de intercâmbio é vantajoso tanto para quem presta serviço nessa área de eventos, quanto para os consumidores. E eles terem acesso a um produto financeiro como um cartão pré-pago ajuda na vida deles, até no dia, na saída do evento, não ter que sair com dinheiro no bolso, é uma questão de segurança. Então, incentiva a nossa mão de obra, principalmente, e os nossos consumidores, que também vão deixar menos na tarifa de conexão ou na tarifa e vai poder sobrar um pouquinho mais do orçamento dele para eles gastarem com entretenimento, com lazer, com esporte, para curtir a vida. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que a mudança contribui para reduzir as assimetrias das tarifas de intercâmbio nas contas de pagamento pré-pagas e de depósito, ainda que não tenham sido totalmente erradicadas. A Associação Brasileira de Fintechs afirmou que os ajustes equilibraram a coexistência das fintechs responsáveis pelos cartões pré-pagos com instituições financeiras de maior porte, que emitem o cartão de débito, porque houve uma diferenciação entre as duas modalidades. Ainda falando sobre economia, o Fundo Monetário Internacional revisou para cima a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa subiu de 1,7% para 2,8%. A Confederação Nacional da Indústria fez o mesmo. A projeção da CNI para o PIB do país saiu de 1,4% para 3,1%. Professor Ricardo Caldas, boa noite, bem-vindo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa onda de otimismo da nossa economia. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, o mercado esse ano ele começou muito de lado, né, como se diz, né? Ele começou um pouco pessimista e havia uma onda aí de economistas que estavam prevendo uma recessão para 2022, como, aliás, fizeram também em 2021. Erraram novamente. Então, esse ano acabou saindo melhor do que o esperado e, na medida que foram sendo divulgados dados sobre geração de emprego, sobre o crescimento do PIB, que foi 1,2% no segundo trimestre, com mais de 2% de crescimento no primeiro semestre e a geração de empregos que ultrapassou 1,5 milhão de empregos no primeiro semestre acabou fazendo com que o mercado tivesse que realmente rever as suas projeções que não estavam batendo com os dados reais, os dados da economia real. E assim foi. O próprio Boletim Focus que a gente tem acompanhado aqui começou o ano com 0,5% de expectativa de crescimento, foi aumentando ao longo do tempo para 1,5%, 2%, e agora eles estão em 2,7%, que é a mesma expectativa do Ministério da Economia. Ou seja, houve uma convergência do mercado nacional, dos agentes, dos analistas de mercado, de finanças, que respondem à pesquisa do Banco Central via Boletim Focus, com os líderes, né, com o ministro e com toda a equipe econômica do Ministério da Economia, que então, no Boletim Macro Fiscal, projetou o crescimento de 2,7%. Então, veja que não há mais diferença entre a expectativa do mercado e a do governo. Agora, a diferença é das organizações internacionais, como a FMI, que está com uma projeção, inclusive, mais otimista do que o próprio governo e o mercado, e a Confederação Nacional da Indústria, que aumentou para esse número que ninguém tinha usado ainda, ninguém teve a coragem de propor, mas a Confederação da Indústria propôs no seu último relatório, de que o crescimento da economia esse ano poderia chegar a mais de 3%, 3,1%. Lembrando que a indústria é um carro muito importante para a nossa economia.
economia, né? Exatamente. Mas, em 2022, muito bem lembrado, Catiúcia, mas em 2022, quem realmente puxou o crescimento foi o setor de serviços. A indústria sempre fala desse aqui, né? Exatamente. Mas isso acabou contagiando o o crescimento do setor de serviços, acabou contagiando a indústria, e embora ela tenha crescido num nível inferior ao de serviços, ela acaba chegando à seguinte conclusão: se o setor de serviços está crescendo tanto, em algum momento eu vou crescer também, porque serviços como turismo e outros tipos de serviços, eles acabam precisando de algum componente real, seja agrícola, seja uma mercadoria industrial. Então, ele falou, vamos pegar uma onda nesse crescimento. E se o setor de serviços crescer no crescimento quase 8%, a indústria vai crescer também. Então, eles estão com essa expectativa positiva para esse ano. Professor, até anotei aqui, o crescimento previsto para os Estados Unidos é de 1,6%, Alemanha 1,5%, França 2,5%, Japão 1,7%. Estou falando de economias, né, avançadas. E o Brasil, por exemplo, com 2,8% no FMI. Por que a gente está assim na dianteira quando se compara com essas grandes economias? Bom, essa é uma questão muito interessante. Esses países que você citou, de um modo geral, eles têm taxas de juros menores que a nossa. A nossa taxa de juros, tradicionalmente, é mais alta. Uma exceção foi, claro, durante a Covid, né? No ano passado, elas estavam muito baixas. Só que o que acontece? No caso do Brasil, especificamente, o governo adotou uma série de políticas de balanceamento, né, de contrapeso para evitar que o país entrasse numa recessão, como foi o caso de 2020. E acabou que essas medidas realmente tiveram um impacto muito forte sobre a economia, né, como o Auxílio Brasil, que custa em torno de 70 bilhões de reais, e acabou que elas tiveram um resultado melhor que em muitos países. Que bom. Boa notícia para a gente. Obrigada, professor. Até amanhã. Eu agradeço. Até amanhã. Boa noite.